Esta apresentação envolve uma rápida explicação sobre alguns tópicos de spin caloritrônica, baseando-se em 5 artigos de referência. Inicialmente, é importante compreendermos os efeitos termoelétricos convencionais. Basicamente, esses efeitos envolvem a interação de correntes elétricas com correntes de calor e vice-versa. Temos dois fenômenos aqui: o surgimento de uma corrente de calor através da aplicação de uma corrente elétrica e o surgimento de uma corrente elétrica através da aplicação de uma corrente térmica. Ao falarmos em corrente elétrica, imediatamente pensamos na promoção de elétrons para outros níveis de energia, uma vez que estamos alterando seu estado inicial. A explicação para os fenômenos termoelétricos se dá pelo comportamento da distribuição dos níveis eletrônicos em temperaturas acima do zero absoluto. Quando estamos no zero absoluto, todos os níveis ocupados estão imediatamente abaixo do nível de energia igual ao potencial químico do material, conforme vemos na figura 1.a. Figura 1.a. Quando a temperatura está acima do zero absoluto, a distribuição de probabilidade dos níveis ocupados sofre uma deformação da ordem de kBt em torno do potencial químico, tornando possível alterar o nível energético de um elétron apenas com flutuações térmicas, onde essa deformação está indicada nesta região aqui. Dentro da termoeletricidade, temos dois fenômenos que se destacam: o efeito Seebeck, onde uma voltagem ΔV é gerada através de um gradiente de temperatura, e o efeito Peltier, onde uma corrente térmica é gerada pela aplicação de uma corrente elétrica em um dado material. O foco da spin caloritrônica é semelhante. Aqui estudamos a interação de spins com correntes de calor. Teremos três classes de fenômenos: os independentes do elétron, que são a generalização termoelétrica da magnetoeletrônica e de fenômenos como magnetoresistência gigante, entre outros. A classe de efeitos coletivos, que ocorrem devido à interação coletiva de parâmetros magnéticos do material, como o surgimento de uma onda de spin. Por fim, os efeitos relativísticos são aqueles cuja explicação necessita de conceitos de relatividade e envolvem, por exemplo, o efeito Hall de spin. Existem fortes evidências experimentais da spin caloritrônica, como a verificação da ocorrência dos efeitos Seebeck e Peltier, que agora são acompanhados da palavra spin para indicar a característica magnética em evidência. O efeito spin Seebeck ocorre devido ao acúmulo de spins com orientações opostas no extremo de um magneto, quando este é submetido a um gradiente de temperatura. Aqui, MIAP e MIDAL são os potenciais químicos para os elétrons com orientações de spin up e down, respectivamente. A diferença entre os potenciais químicos leva ao surgimento de dois canais de transporte de spin no magneto, ou seja, a orientação do spin do elétron influencia na sua interação com o magneto. Dessa forma, podemos comparar o magneto com uma junção de dois condutores, com diferentes coeficientes Seebeck. A detecção da voltagem de spin é feita pelo efeito Hall de spin inverso. O dispositivo estudado consiste em um magneto formado por uma liga de níquel e ferro submetido a um gradiente de temperatura, que na figura é indicado pela barra cinza. E sobre ele são acopladas tiras de platina, indicadas em azul na mesma figura, onde irá ocorrer o efeito Hall de spin inverso, que converte uma corrente de spin em uma força eletromotriz. A aplicação do gradiente de temperatura induz o acúmulo de spins no magneto cinza, e através da interface entre o magneto e a platina irá surgir uma corrente de spins, que é convertida em força eletromotriz. Um fato que merece destaque é que em cada extremo do magneto, a força eletromotriz, ou voltagem, melhor dizendo, terá sinais opostos, pois nestas regiões a corrente de spin flui em sentidos opostos, conforme previsto nesta equação aqui. Esta previsão é verificada experimentalmente, conforme indicado na figura. Note que na região de baixa temperatura, indicada no gráfico em azul,
a voltagem é negativa. Já na região de alta temperatura, a voltagem é positiva. A voltagem na tira de platina também apresenta dependência com o ângulo de aplicação do campo magnético e de seu posicionamento ao longo do magneto. Observe que a dependência com o ângulo de aplicação do campo segue um padrão cossenoidal. A voltagem anula-se em ângulos múltiplos de 90 graus. A explicação segue um modelo semiclássico. Se tratarmos o spin como o momento magnético do elétron e tratarmos este como um dipolo magnético, temos que a força sobre um dipolo segue esta equação, indicada na última caixa. Porém, a orientação do spin e do campo magnético são perpendiculares, logo o produto escalar se anula e a força total sobre o elétron é nula. Referente ao posicionamento da tira de platina, a voltagem é máxima nos extremos do magneto, pois nessas regiões o acúmulo de spins é máximo e nulo no centro do magneto, pois aqui o potencial químico para os dois canais de transporte de spin são iguais. Lembre-se que a voltagem está diretamente relacionada a esse acúmulo de spins. Podemos ser levados a crer que o efeito spin-Seebeck exige um magneto condutor, para que os elétrons possam se mover no material e se acumular em seus extremos ao longo do gradiente de temperatura. Entretanto, o efeito ocorre também em magnetos isolantes. Basta que o gradiente de temperatura induza o surgimento de uma onda de spin no magneto. Note que a onda de spin ocorre devido à precessão conjunta dos spins de um dado material. Em comparação com o dispositivo discutido anteriormente, a única modificação ocorre no magneto. Agora usamos um que seja isolante, ao contrário da antiga liga de níquel e ferro apresentada anteriormente. Os resultados obtidos seguem o mesmo padrão observado no uso do magneto condutor. Inversão do sinal na voltagem nas regiões de alta e baixa temperatura e dependência com o ângulo de aplicação do campo magnético. Note também que quando todo o dispositivo é aquecido, a voltagem desaparece, indicando que a onda de spin responsável pelo acúmulo de spins no magneto também desaparece. Temos também a ocorrência do efeito spin-Peltier, que tem no efeito Peltier o seu análogo termoelétrico. O efeito spin-Peltier ocorre quando calor é transportado por uma corrente de spin através de um material. Para que ele ocorra, basta injetarmos spins em um dispositivo. Essa injeção de spin pode ser acompanhada por cargas elétricas, mas o efeito também ocorre com correntes puras de spin. Na figura é indicada a injeção de uma corrente pura de spin através de uma interface ferromagnética, indicada pelo índice F, e não magnética, indicada pelo índice N. Na região não magnética, a corrente de spin é a mesma para ambas as orientações, e não há condução de calor. Já na região ferromagnética, as correntes de spin são diferentes, levando uma corrente de spin líquida saindo ou entrando da interface. Logo, nesta região, há fluxo de calor e a interface é aquecida ou resfriada. A corrente de calor no material possui contribuições da rede cristalina e dos elétrons de condução, e uma parte devido ao efeito spin-Peltier. O dispositivo estudado consiste no empilhamento de duas camadas ferromagnéticas, separadas por uma não magnética, e a orientação da magnetização dessas camadas influencia na corrente de spin que atravessa o dispositivo. Podemos dispor as camadas ferromagnéticas com as magnetizações paralelas. Neste caso, a corrente de spin é constante ao longo do dispositivo e não há acumulação de spins nas interfaces entre as camadas. A temperatura varia no dispositivo, devido apenas ao efeito Peltier convencional, uma vez que foi injetada uma corrente de spin polarizada através dele. Quando as magnetizações são antiparalelas, ocorre o acúmulo de spins nas interfaces. Esse acúmulo de spin contribui com a variação de temperatura no dispositivo, de acordo com a expressão na última caixa, onde sigma é a condutividade elétrica e P é a polarização da corrente. Agora, observamos um padrão de variação da temperatura,
mais acentuado através do dispositivo, se compararmos com o caso das magnetizações paralelas. Um cuidado que deve ser tomado em estudos de spin caloritrônica é sobre qual substrato devemos construir nosso dispositivo. Observou-se que o substrato influencia nas propriedades de transporte térmico dos materiais dos quais, efetivamente, se constrói um dado dispositivo. Um esquema de dispositivo sob substrato é indicado na figura. Temos tiras de permalloy dispostas ao longo dos eixos X e Y, depositadas sobre um substrato de silício. Se medirmos a voltagem V nas tiras dispostas no eixo Y, colocando a fonte de calor em diferentes posições, observamos variações nessas medidas. Se o aquecedor é posto diretamente em contato com as tiras de permalloy e variarmos a intensidade do campo magnético, observamos que no lado quente a voltagem é crescente e no lado frio ela é decrescente. Já se o aquecedor é posto em contato direto com o silício, a voltagem no lado quente muda de comportamento e ela passa a ser decrescente, além de diminuir de intensidade, enquanto no lado frio nenhuma mudança é observada. Quando o aquecedor está em contato direto com o silício, o calor flui ao longo do eixo X sem problemas, porém uma parte dele atravessa o silício perpendicularmente. Esse gradiente perpendicular de temperatura dá origem ao efeito Nernst anômalo, regido por esta equação. Aqui, uma contribuição extra para o potencial surge devido a esse novo gradiente de temperatura, justificando as distorções na voltagem Vy nas regiões de alta temperatura. As regiões de baixa temperatura não são afetadas por esse gradiente de temperatura, portanto, a voltagem medida nessas regiões permanece intacta. Essa nova voltagem também deixa as voltagens Vx e Vy com defasagem de 90 graus, nas medidas de dependência com ângulo de aplicação do campo magnético. Observe a clara defasagem no ângulo de 180 graus. Vx é nula e Vy é máxima. Quando retiramos o substrato, por exemplo, ao trabalharmos apenas com uma folha de ferro, as medidas de voltagem indicam uma clara simetria em relação ao ângulo de aplicação do campo magnético, resultado discrepante quando temos um substrato envolvido, onde a voltagem Vy é claramente assimétrica. Por fim, vemos que existe uma característica magnética em efeitos termoelétricos, como é o caso dos efeitos spin-Seebeck e spin-Peltier. O substrato influencia nas medidas de transporte térmico. Mas essa influência pode ser benéfica. É possível obter diferentes respostas na voltagem de um mesmo material apenas trocando de substrato. A spin caloritrônica cria possibilidades de geração e manipulação de correntes de spin de forma relativamente fácil, uma vez que gradientes de temperatura são facilmente produzidos. O abandono da necessidade de trabalharmos com condutores abre possibilidades de trabalharmos com dispositivos mais eficientes, uma vez que a dissipação causada pelo movimento dos elétrons pode ser contornada. A possibilidade de reciclar calor perdido também torna-se factível, pois podemos utilizá-los para gerar voltagem Seebeck. Perguntas sobre o assunto. A primeira é: no seu texto diz onde D é a eficiência do efeito Hall de spin inverso, que é alta em metais nobres como a platina. Qual a característica da platina que faz com que ela tenha um valor alto de eficiência? Quais outros materiais podem ser utilizados com esta mesma característica? O coeficiente Hall de spin inverso ele está associado com a interação spin-órbita no material. A platina, como é um elemento pesado, ela tem alta interação, tem forte interação spin-órbita, então justifica o seu uso no dispositivo. Alguns substitutos podem ser o ouro, o paládio e o tungstênio, porque eles são elementos pesados com forte interação spin-órbita. A segunda pergunta é: que tipo de aplicações práticas, dispositivos, por exemplo, podem surgir da spin caloritrônica? A spin caloritrônica ainda está em seus primeiros passos, portanto, uma aplicação imediata que impacte nossas vidas ainda não é muito viável.
Entretanto, a possibilidade de gerar uma voltagem eletrostática sem perdas por dissipação, como ocorre no efeito spin-Seebeck em isolantes, abre a possibilidade que possamos criar centros de reciclagem de energia mais eficientes nos nossos equipamentos eletrônicos. Imagine que seja possível você alimentar o cooler do seu computador com o dispositivo spin-Seebeck apenas usando o próprio calor que o seu computador produz. Você pode afirmar que isso já é possível e bem estabelecido, apenas usando o efeito Seebeck convencional. Só que nesse caso vão existir perdas por dissipação e o dispositivo que você vai usar para alimentar o seu cooler vai perder eficiência. Então a eficiência na alimentação do cooler vai ser prejudicada nesse caso. Só que no meio acadêmico, a gente já pode pensar em aplicações imediatas, pois é possível criar e manipular a corrente de spin com movimento de carga elétrica ou não, então já te dando mais liberdade no seu experimento, apenas com gradientes de temperatura, que são bem mais fáceis e baratos de serem produzidos do que campos magnéticos.